Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma palavra da parte de Deus com a sua vida. Venho aqui neste momento para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra que eu gostaria de compartilhar com você se encontra na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6 da Bíblia Sagrada. Esse é o versículo, é o texto que eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Essa palavra que eu quero compartilhar com você, palavra que vai falar de fé. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeras passagens, inúmeros versículos em que vai nos advertir a usarmos a fé, a termos a fé. Nós vamos ter na Bíblia Sagrada várias advertências para que possamos crer e possamos andar por meio desta fé. Mas, queridos, por que nós precisamos ter fé? Por que nós precisamos crer em Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar, para meditar? Por que nós somos advertidos a ter fé, a andar por fé, a crer, a acreditar em Deus? Se você não parou para pensar ainda, pare para pensar e medite. Eu quero aqui compartilhar 3 razões, 3 motivos pelos quais nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar em Deus. E eu quero rapidinho aqui compartilhar com você. Mas antes eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a você, esses 93 inscritos deste canal. Sei que vocês estão inscritos nesse canal voluntariamente, porque verdadeiramente vocês decidiram se inscrever nesse canal. Então eu agradeço pela sua vida, agradeço por essas 93 pessoas que se disporam a se inscrever no nosso canal. E eu oro pela sua vida e peço que Deus continue abençoando a sua vida. Que você continue inscrito no canal, que você possa compartilhar com seus amigos, seus colegas. Se for interessante, que você compartilhe com a sua família, para que essa palavra também que está sendo anunciada aqui possa alcançar elas, possa tocar o coração delas, possam de alguma forma ser um instrumento de edificação, de salvação, de bênção na vida delas, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Como nós estávamos falando, somos advertidos pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, a termos fé, a crer e acreditar em Deus. E eu fiz uma pergunta e a pergunta é: por que nós precisamos ter fé? Por que nós precisamos acreditar em Deus? E eu vou aqui compartilhar com você 3 razões bem simples, mas bem básicas, que vai nos ajudar a entender o porquê da necessidade da fé. Primeiro, porque a fé é um dispositivo que aciona o agir de Deus. Então essa é a primeira razão porque você precisa ter fé. Porque, como vai dizer aqui no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Porque todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então veja que a fé, ela é um dispositivo. E é através desse dispositivo que nós chamamos de fé, que nós conhecemos como fé, que vai acionar o agir de Deus em seu favor, na sua vida, na sua causa. Então essa é a primeira razão porque você precisa crer, porque você precisa ter fé, porque você precisa acreditar em Deus. Porque a fé é o dispositivo que vai acionar o agir de Deus em nome de Jesus.
A segunda razão pelo qual a gente precisa ter fé, porque a fé demonstra que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. Então, esta é uma das razões pelas quais nós precisamos crer. Por quê? Porque a fé vai demonstrar. A fé, ela vai se manifestar como uma demonstração que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. E quando nós agimos desta maneira, então nós estamos acionando a Deus em favor daquela causa, daquela oração, daquele clamor. Então, a fé, ela age desta maneira. Então, entenda que, por isso, as Escrituras Sagradas, que é o livro sagrado, que é o livro inspirado, que é a palavra de Deus, nos adverte a crermos, a termos fé e acreditar em Deus. Por essas pequenas razões que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Mas que você possa entender que a fé, ela é muito mais do que apenas uma confiança, uma esperança. A fé, ela é um dispositivo, e esse dispositivo é o que vai agir, é o que vai acionar o agir de Deus em seu favor. Então, por quê? Porque a fé demonstra que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. Você está entendendo? Primeiro, porque a fé, ela é um dispositivo que vai acionar o agir de Deus. Segundo, a fé é uma demonstração que a nossa suficiência não vem de nós, mas vem de Deus. Amém? Para nós concluirmos aqui a nossa terceira observação e a terceira razão pela qual você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus, é que a fé ela é uma transferência de confiança. Olha como é interessante isso. Não sei se você já parou para pensar a fé desta forma. A fé é como uma transferência de confiança daquilo que nós não podemos fazer para aquele que tudo pode. Por exemplo, a salvação. Por que nós precisamos ter fé em Jesus? Por que nós precisamos crer? Por que nós precisamos acreditar em Jesus? E qual é o motivo, qual é a razão da fé no Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo veio para nos salvar, mas a salvação só é possível quando nós cremos em Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa que nós estamos transferindo para Jesus Cristo uma confiança daquilo que nós não podíamos fazer, não podíamos realizar. Então isso é salvação. Então quando eu creio em Jesus, quando eu demonstro esta fé em Jesus Cristo, eu estou transferindo para Ele a confiança daquilo que eu não posso fazer, mas que Ele fez por mim, que Ele fez pela humanidade. Por isso o homem precisa crer, precisa ter fé, precisa acreditar, porque a fé é justamente essa transferência de confiança naquilo que você não pode fazer para aquele que tudo pode, o Senhor Jesus Cristo. Eu estou dando um exemplo de salvação, mas isso se encaixa em todas as áreas da sua vida, em todas as suas necessidades, que você possa querer uma vitória, uma conquista, um milagre. Não sei, estou aqui só exemplificando para a sua vida. Então aqui nós temos 3 razões, e nós teremos muito mais. Por que nós precisamos ter fé? Por que nós precisamos crer? Por que nós precisamos acreditar em Deus? Você está entendendo? Primeira razão, porque a fé é um dispositivo que vai acionar o agir de Deus. Segunda razão, porque a fé demonstra que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos. E a terceira razão, porque a fé é uma transferência de confiança daquilo que nós não podemos fazer para aquele que tudo pode. Louvado seja Deus. Que você possa ter entendido um pouquinho mais acerca da fé, e que você possa andar nessa fé, que você nunca perca a fé, que você continue crendo, continue acreditando. E se você não acredita, passe a acreditar, passe a crer, passe a andar por fé. E Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.